bem. Ó, vou trazer algumas coisinhas, umas frasezinhas rápidas para a gente entender. O Igor de Goiânia, grande Charles. O Heitor Carvalho, Kaan é maravilhosa e o Charles é incrível, segundo a palestra que vejo deles. Tá podendo, hein? Muito bem. O Ofir Ribeiro, de São Paulo, pergunta o seguinte. Olá, antes do trabalho de prospecção, como os clientes vinham? Como eram divulgados os serviços da Kaan? Qual que é o nome dele? Ofir, São Ofir. Paulo. Ofir, tudo bem? Cara, é o seguinte, quando a gente trabalhava antes da prospecção, é ali, tá? É ali, naquela câmera. Nessa aqui, então, tô errado, é aquela. Então, Ofir, é o seguinte, a gente trabalhou sempre por indicação. Então, eu trabalho para Disney, né, há 20 e poucos anos, para Warner, para todo esse pessoal. Então, a grande maioria de trabalho que a gente tinha pré-pandemia era relacionado a produto licenciado, a eventos de shopping, tudo, e era coisas com personagens conhecidos. Então a gente tinha uma grande procura de trabalho por indicação. Então um cara vai lá, uma empresa vai lá, contrata a Disney, faz o contrato, ou a Warner, ou a Nick, ou quem for, e o próprio estúdio indicava a gente para fazer esse trabalho. Então eu nunca parei para pensar, fazer prospecção, porque a indicação vinha. Tanto que quando veio a pandemia, bateu a água na bunda, e a gente teve que ir atrás para se reinventar. E eu fiz a palestra sem falar quase palavrão, hein? É uma vitória, hein, pessoal? Final, sem falar nada. Muito bem. A Carolina Nogueira, primeiro aqui, Heitor Carvalho, Riga! Acho que precisa paixão aqui, hein, Riga? A Carolina Nogueira fala o seguinte, Amanda, quando falamos em conexão com a marca, vejo muito essa ligação com o propósito com a sociedade. Hoje as empresas, mesmo que menores, quando têm essa percepção, têm muito mais chance de sucesso. Concorda? É que, na verdade, é assim, né? Eu vejo assim... Qual que é o nome dela, Márcia? É Carolina Nogueira. Carolina. O que acontece? Quando você é uma empresa menor, né, geralmente você tem mais flexibilidade das pessoas que estão ali respondendo, tratando, né, aquela questão da marca, né, dos valores, inclusive, você tem essa facilidade maior. Muitas vezes, uma empresa grande, você tem essa parte da comunicação terceirizada. É lógico, isso não deve ser um impedimento, né? Mas o que acontece? Muitas vezes, até você ter aquele acerto, né, de rota, a gente tem esse tempo, porque a gente fala, né? Tudo é uma curva de aprendizado, né? A gente tem uma curva de aprendizado para tudo. Então, a gente tem essa facilidade, mas não que umas empresas maiores, né, a gente não consiga aplicar isso de uma forma bem assertiva. Por isso que a gente tem metodologias, né, os processos, e aí entra também as questões de investimento, né? Tudo bem. O Igor de Goiânia fala, se faz sentir, faz sentido, coração. Obrigada, Amanda, por trazer tudo isso. Heitor, maravilhosa. Simone, show. Fernando, sensacional. Você ganhou um monte de fã aqui, hein? Olha só. Que orgulho. Vamos lá. Agora a Carolina faz uma pergunta. Adriano, hoje todas as plataformas de relacionamento viraram fonte de referência ou contestação. Como as empresas que são benchmarking em relacionamento com o cliente se posicionam em relação a isso? Acho que vai muito de encontro com o que nós falamos. Obrigado pela pergunta. Acho que vai muito de encontro com o que nós falamos, né? O posicionamento tem que ser pensado, em especial, considerando a necessidade do consumidor. É muito complexo a gente colocar uma regra, né? Para esse caso você trata desse jeito, para esse caso você trata de outra forma. É sempre muito importante compreender, ter mapeado, ouvir, né? Acho que o ouvir está acima de qualquer condição. Ouvir as necessidades, ouvir essas dores, ouvir esses amores, vai fazer com que a tomada de decisão seja simplificada, independente de qual seja o grau dela, com certeza. Ótimo. Charles, uma provocação. A pandemia veio e mudou tudo. O que você tem a dizer para que os empreendedores não se esqueçam da lição depois que as coisas voltarem ao normal? Essa é uma boa questão, porque realmente assim, eu tenho visto alguns clientes que tinham um posicionamento antes da pandemia e tiveram que reaprender, porque essa coisa do home office, né, do digital, teve que trabalhar de uma outra forma e coordenar a equipe. Então, assim, se o empreendedor não souber lidar com essa nova realidade, que é o meu caso, por exemplo, eu não tenho por que montar um escritório hoje, porque minha equipe está muito melhor em casa, porque eles têm como ter a vida própria, né? Não perde muito tempo no trânsito,
né? E eles conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, o que eu vejo de maior aprendizado é ou se adapta ou vai morrer na praia. Esse é o grande ponto em relação a pensar na sua equipe. Tem que cumprir metas, ok, tem que entregar trabalho, ok, mas pensar no lado do próximo, porque assim, tem muita gente que demora horas no trânsito, horas para chegar no trabalho, e agora ele tá tendo ele consegue render de uma forma melhor, porque ele está menos cansado, né? Ele tem uma vida melhor, ele vê a filha crescer, que é o caso da filhinha do Adriano. Eu tenho uma pequena que 2 anos em casa, né? Ela tem 10. Né? Você vê ela crescer, ela evoluir, tudo. Isso são coisas que o dinheiro não paga e não tem volta. É uma vez só. Se reinventar sempre, né? E se reinventar sempre. Só queria aproveitar só uma coisinha. Ô, Rosângela Camargo, você tá aí, né? Só queria te dizer que você passou no estágio. Você começa na Kaan, tá bom? Olha, Rosângela, notícia ao vivo, diretamente do portal Infobrand. Você foi contratada e você vai participar do estágio na Kaan. Olha que notícia ótima. Muito bem. Fernando Ribeiro, ele fala o seguinte, tem uma pergunta. Apesar do engajamento estar em cada um de nós, como podemos ter maior assertividade para atingirmos mais pessoas? Quem que ajuda na resposta? Quer ir lá, Amanda? Vamos lá. Pode ser. Então, quando a gente fala de engajamento, não é? O engajamento ele não é forçado, né? A gente falou ali de relacionamento, marketing de relacionamento. O engajamento ele tem que ser espontâneo. A gente tem que ver aquele valor compartilhado, né? Como ser mais assertivo, né? Mas essa foi a pergunta. Ser mais assertivo quando a gente fala de engajamento. É aquela coisa, a questão do... A Adriana trouxe a questão do emoji, né? Não é você colocar assim, quero parecer legal e engajar a equipe, né? Meu público interno, quero engajar meu público, vou colocar emoji, parecer legal e vou criar conexão. Será? É aquilo que eu comentei um pouquinho sobre os hacks, né? As pessoas querem os hacks, as regras, né? Ler os livros das 10 leis do sucesso, as 10 leis do engajamento e do casamento feliz. Então, para a gente ser assertivo, né, a gente precisa começar exatamente o que a gente comentou aqui, o Charles, o Adriano também falou, da questão desse olhar para as pessoas, para quem que você está falando, o que é valor para elas e entender a questão dos momentos. Né? Eu brinco muito, falo até com a equipe a questão, não seja, né, o grude do funil, quando a gente fala de inbound marketing, né, tem aquelas marcas que são grude, que é ser o legal, bom dia, boa tarde. Eu recebia de uma telefonia SMS direto. Né? Bom dia, Amanda, sumida, daqui 5 minutos de novo. Amanda, cadê você? E coraçãozinho, né? Será que isso gera engajamento? Né? Que é justamente a pergunta. Você está sendo assertivo? Você está ali, batendo na porta. Adriano falou, né? Você não precisa falar bom dia toda hora. Não é? A gente tem momentos, tanto que a gente, inclusive, não só pela pandemia, mas antes disso a gente falava do high touch, mas de uma economia também low touch, né? Porque não é todo momento que a gente precisa daquele contato humano. Você está indo no banco agora? Quantas vezes você precisa falar assim, putz, eu quero um atendimento humano ali do banco? Não, eu quero um atendimento... Muitas vezes o próprio chatbot já atende, né, um SMS, um e-mail. Muitas vezes as pessoas não querem falar. Então, acho que é esse equilíbrio, né? Que é uma constância, é uma construção, porque engajamento é isso. Né? Deixa eu só pôr a resposta da Rosângela. Obrigada! Olha, o Gabriel respondeu também já a pergunta assim, você sem perguntar para ele, emitido, ó. Super colocação, Adriano, ser assertivo e eficiente, não estar presente o tempo todo. Acho que até respondeu a pergunta ali do nosso, né? Muito incrível. Ó, a Marinha falou assim, sempre incrível, Adriano. Fernando, parabéns pela palestra de cada um de vocês, que show de aprendizado. Obrigada, Fernando, por estar aqui com a gente. Tá desde manhã aqui participativo, Fernando, ó. Marcelo de Assis, Adriano, que bom te ouvir, meu amigo, grande mestre e professor. Carolina, muito obrigada a esses maravilhosos. Já parabenizando. E o Igor, uau, Rosângela. Bom, a pergunta que eu faço, que está sendo colocada aqui, eu acho que vocês 3 podem responder. Quando a gente fala de presença digital, quando a gente passa, estava no físico e foi para o digital, e encantar um cliente, qual é a diferença online e offline? Tem alguma diferença em encantar o cliente se eu estiver online ou offline? Ou nós estamos num mundo que é uma coisa só? Pois é, pergunta difícil, né? Pergunta de $1 milhão, né? Pois é. Pela lógica, a gente deveria pensar, sim, algo completamente integrado, né? Onde essas experiências deveriam acontecer. Por isso que a gente fala muito do modelo omnichannel. Né? Então, a gente traz esse modelo omnichannel, muito pensado nas experiências em todos os pontos de contato, que essa experiência não fique segmentada a um tipo de local físico ou, no caso da internet.
O grande problema é que eu acho que hoje as empresas elas precisam compreender e ouvir que muitas vezes você não é o que você compartilha. Eu tô com medo, viu? Só queria deixar esse ponto. Eu acho que a polícia vai vir aqui na porta daqui a pouco por causa do meu perfil de zoeira. Só uma questão. Você não é necessariamente o que você compartilha o tempo inteiro. E aí é onde entra a dificuldade da marca tentar compreender o quanto essa relação, em alguns momentos, precisa ser mais pautada numa resolução rápida e imediata, noutra num relacionamento mais duradouro, num engajamento maior, noutra simplesmente de acompanhar e entender. Então, como eu disse, eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Ao meu ver, eu sempre acredito muito de que o modelo phygital omnichannel é fundamental para a sobrevivência. Então, acho que a partir de hoje, até pelas próximas gerações, que ainda serão estudadas. Também tem isso, né? Porque a gente sempre faz um limite de geração de estudo, mas tem uma galera chegando aí que é nativa digital, que a relação dela com tela é absolutamente diferente da nossa. As intermediações de contatos são sempre molduradas a partir de uma moldura de celular ou de uma tela. Então, acho que existem as duas coisas. Acho que dá para dosar as duas coisas bem. Eu só queria colocar uma coisa assim, o digital veio muito para agilizar a vida, mas eu prefiro, principalmente quando é um cliente novo que procura a gente, eu acho que o olho no olho, pessoalmente, ter a empatia, conhecer a pessoa, bater um papo, tomar um café, isso não pode ser substituído em hipótese alguma. Eu acho que o digital veio para, é uma reunião longe, tem que pegar um avião para, de repente, ter uma reunião de 40 minutos no Nordeste para nada. Isso a gente consegue resolver no vídeo. Mas os grandes cases que eu estou tendo, né, graças a Deus, né, o trabalho, tudo, eu prefiro ir pessoalmente até o cliente para sentir a vibe, porque não adianta o cara ter dinheiro, o cara ser isso, se não tiver empatia, o trabalho não anda, independente do dinheiro que esteja em jogo. Eu acho que esse é um grande ponto que todo mundo deve concordar, porque eu já passei casos que eu acabei virando amigo do dono, do cliente, mas o trabalho com ele não andou. Então eu preferi a amizade dele do que a gente ter conflito por causa de dinheiro, de trabalho, de tipo de trabalho. Então acho que o digital veio muito para agregar, para facilitar a vida, reuniões rápidas. Teve um caso anteontem, tive uma reunião de 20 minutos para o cliente conhecer a Kaan. Ele falou, agora você pode vir até aqui porque eu gosto de tomar um café e bater um papo. Eu poderia ter ido na primeira reunião e falar, puta, não gostei de você, não é o perfil, ou é caro. Então, acho que isso é uma coisa que veio para facilitar a nossa vida, para todo mundo. Coisas rápidas. É aquela famosa frase, esta reunião poderia ter sido resolvida com uma ligação que vende por aí, né? Acho que é isso. Show. Quer complementar? Só complementando, né? Exatamente isso que eles comentaram, e acho que é um equilíbrio, né? A gente conseguir olhar para isso e ver que não é uma regra, né? Adriano falou essa questão, não é uma regra, ó, você tem que estar ali, a gente consegue enxergar uma parcela ali que não tenha o acesso que a gente tem, que muitas pessoas têm ainda, né? Lógico, o digital, né? O phygital está aí, não vai voltar atrás, né? Que a gente fala aí do metaverso, dos acessos, a nossa comunicação mudou, nosso próprio comportamento mudou, né? Nossas relações mudou. O digital, o Charles falou, funciona, né? Excelente, conecta a gente com pessoas do outro lado do mundo, né? A gente fala, o EAD, né? Nossas aulas funcionam muito bem, fico feliz, nossos alunos estão ali também compartilhando, funciona. Mas é aquela coisa, né? Não é uma regra. A gente precisa olhar e como acessar essas pessoas em cada momento, né, de uso. E sem ser o chatão, né? Sem impor alguma coisa, principalmente a gente fala de pessoas. A gente tem aquele nosso momento, né? Quero falar com você, agora não. Agora tem o meu momento aqui, né? Então é exatamente isso. Eu acho que um ponto, né, Amanda, e até complementando, que acho que é curioso, assim, o modelo invasivo não pode mais existir. Acho que esse é um ponto. Ninguém mais hoje gosta de ser invadido nos seus momentos. Exato. Esse é um ponto que acho que é fundamental, né, Amanda, do que você está dizendo. Porque no final das contas, você pega essas gerações mais novas, por exemplo, elas pulam os 5 segundos do YouTube, independente de qual o ponto de contato dela, no celular ou na tela. Eles pulam. Então, há uma reinvenção de posicionamento de marca no ambiente digital, porque tem uma geração novamente chegando que não quer ser invadida.
Tem muito disso também. É trabalhar até aquelas boas práticas, né? Porque a gente não estava acostumado a todos esses modelos de negócio, né? Então, aquela questão precisa ser discutida, nessas boas práticas das marcas, né? Nesse ambiente digital, né? É, só um detalhe. Pré-pandemia, quando a gente foi lá para Goiânia, eu tava com campanha no Google. Lembra que a gente até brincava? Eu vejo o Khan em todo lugar, com aquela brincadeira do filme Sexto Sentido. Só que teve alguns amigos mais íntimos que me ligaram e falaram, cara, eu tô pegando ódio da sua marca. E aí foi que aí veio a pandemia e aí eu comecei a perceber que realmente ficar toda hora postando, marcando, e, né, porque você entrou, viraliza, né, por causa do código, começou a ser invasivo. E foi aí que eu tirei campanha do ar, exatamente por essa questão, porque tinha no YouTube e tal. Então, ia ver o videozinho lá da galinha pintadinha com a filhinha da Adriana, entrava lá, Kaan, tá. Mano, o cara vai fazer um voodoo meu ali. Então, assim, eu acho que essa coisa do invasivo é uma coisa que tá muito forte mesmo, porque cada hora, cada 5 minutos chega uma mensagem disso, daquilo, então acho que tem que reestruturar tudo isso e o Adriano falou muito bem. Muito bem. Adriano, o que fazemos no digital fica marcado, deixa rastro, pode até nos perseguir, sabendo que uma estratégia de negócio e marca permite reajuste de rota. Como proceder com esse ajuste no digital? Qual a melhor postura a ser adotada ou quais são as recomendações gerais? Uau, acho que está querendo consultoria também. Pois é. Recomendação geral, ser preditivo. Prever, tentar prever. Porque depois que acontece, vai ficar lá. Não tem jeito. Aliás, se a gente entrasse em aspectos jurídicos, a gente colocaria aquela possibilidade de ser, né, apagado uma história. Não dá. A internet não te possibilita isso. E vai ser lembrado. A gente tem tanta informação no nosso dia a dia que muitas vezes algumas coisas acabam escapando, né? Então não é que vai ficar talhado numa pedra da verdade eternamente. Mas há uma tendência muito forte de te acompanhar como marca ou como cidadão determinados momentos em que você deixou esses rastros. Esses rastros acontecem. Então a minha orientação inicial é ser preditivo. É olhar muito bem antes de fazer. Vai contratar um influenciador, conheça um pouquinho a história dele, não custa, né, gente? Olha lá, dá uma olhadinha, vê se o personal branding dele coincide com o seu branding, dá uma conversada, né? Sente antes. Aqueles milhões de seguidores são milhões de seguidores Vê se os milhões de seguidores são realmente robôs ou pessoas, né? Tudo isso é importante hoje, porque a gente está mudando para um aspecto, de novo, diferente, inclusive no digital, onde aqueles grandes volumes, aquele grande, já não é mais tão relevante. Por isso que surgiram os microinfluenciadores, surgiram outras pessoas que influenciam de forma muito mais precisa dentro do dia a dia das pessoas. Então, deixa rastro, é perigoso, então tomem cuidado. É nessa, né? Tome cuidado. Seja pessoa física ou seja marca, tome cuidado com o que você coloca. Aquela bebedeira, aquilo tudo. Toma cuidado, porque isso fica registrado. E aí o meu conselho é sempre ser preditivo, é sempre buscar, através dos dados, inclusive, uma possibilidade de estudar e de analisar o que as pessoas querem, o que as pessoas querem ouvir, e, consequentemente, oferecer o melhor. Esse é um conselho. Que não é fácil também, né? Vamos combinar. Sim. Que não é simples. Não. É bem complexo. Só um detalhe que essa semana eu tive uma reunião com um cliente exatamente sobre isso, porque ele queria que eu fizesse o digital dele para postar todo dia a cada 1 hora. E eu falei, cara, a ideia é qualidade, não lógico, quantidade, porque o pessoal vai pegar raiva da sua marca. Sem dúvida. Mas assim, é uma coisa que alguns clientes estão ainda no tempo, né, que era postar, era ter Google, ter toda essa coisa. Então, é uma coisa que está todo mundo reaprendendo, é qualidade, não quantidade. E eu só queria agradecer o Mark por não ter criado o Facebook alguns anos atrás, quando eu era criança, porque senão eu estaria preso, tá? Eu queria só complementar com uma informação, né, que até o Adriano falou sobre essa questão de ser preditivo, né? Por mais que a gente fale, olha, e é trabalho mesmo, né? A gente fala aí da complexidade, né, dos cenários e das pessoas, aí também não é aquela questão de falar assim, putz, então é tudo incerto, não vou planejar nada, né?
também não é assim. A gente, como especialista, as pessoas que estão trabalhando marcas, trabalhando branding, a gente tem que colocar essas incertezas, as complexidades, os riscos, né, dentro desse nosso olhar da estratégia, essa construção do branding que a gente quer fazer, né? E aí sim, por que existem, né? Agora, inclusive os cursos, né, de gestão de crise, né? E muitas marcas precisam, porque realmente acontece isso e é um grande ruído ali no trabalho de marca, né? E por isso que é importante justamente esse olhar. Por quê? Né? Por que a gente fala da questão dos influenciadores? Todo mundo é suscetível a cometer um erro, né? Falar alguma coisa ali, já era. Alguém printou, alguém gravou. E aí, Charles até tá brincando aqui, falando que seria preso, né, Charles? Todo mundo é assim, né? A gente fala, né? E só que como estrategistas de marca é um olhar que a gente precisa ter, né? Essa questão da gestão de crise é curiosa, né? Porque trabalhando como assessor de imprensa há muitos anos atrás, do maior varejista do país à época, nós recebemos as reclamações dos clientes via carta. Né? Via carta. A barba branca não deixa enganar também, tempo, né? Vamos combinar, né? Mas recebia via carta e tinha em torno de 1 a 2 semanas para responder para o jornal. Jornais populares, às vezes quando eu chegava num jornal maior era um susto, né? Você tinha um tempo de conversar com o gerente, com o estagiário, com o diretor, com o presidente, com todo mundo para resolver. Agora tem um negócio chamado Reclame Aqui, entre outras coisas, que impactam no gerenciamento de crise absolutamente, né? Então mudou. E já está mudando de novo. Muito bem. Gente, eu vou encerrar com as perguntas, porque a gente tem um segundo painel ainda agora, terceiro, né, que nós já estamos indo. Então, assim, quero agradecer, Charles, por estar aqui mais uma vez com a gente. Já faz parte da casa, já é infobrander, não tem jeito. Amanda, de coração, obrigada, nossa parceira, cofundadora do Infobrain. Estamos sempre fazendo coisas novas. Não vamos sossegar, não adianta. Meu querido, muito obrigada, Adriano, está aqui com a gente de novo. Professor da casa, faz um trabalho maravilhoso aqui com a gente na pós-graduação. Muito feliz pelo painel. Obrigada. Obrigado, Márcio. Obrigado, turma. Obrigada. Até mais.